Olá, sejam todos bem-vindos ao Arquitetura e Design. E o programa dessa semana está muito legal. Nós vamos falar de viagens e da arquitetura de Amsterdã, Bruxelas e Bangkok. Para falar disso com a gente, aqui hoje comigo a professora Luísa Brock. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada por estar aqui comigo, compartilhando aí um pouquinho da tua experiência nessas cidades, né? Você foi visitar por motivos particulares, você fez essa viagem primeiramente na Europa, certo? Sim. E foi visitar Amsterdã. Amsterdã e Bruxelas. Conta pra gente como é que foi. A parte de Amsterdã e Bruxelas foi inserida na minha viagem, que o objetivo principal era ir para Bangkok, porque eu precisava ter um ponto na Europa de parada para chegar até Bangkok, por causa da distância, né? Os voos são muito longos para chegar até lá. Aí eu ficando em Amsterdã, eu pude ficar lá em torno de 5 dias, conhecendo a arquitetura de Amsterdã, que é uma cidade bem antiga, tem uma história muito grande para se conhecer. E passei por Bruxelas, que fica próximo a Amsterdã, e eu pude ir até lá de trem. E você foi fez essa viagem que tem um motivo, né? Ou foi a partir dessa viagem que surgiu a tua pesquisa? Foi a partir dessa viagem que surgiu a minha pesquisa. Por incentivo da professora Solange, né, que é coordenadora do curso de arquitetura, eu acabei fazendo um projeto de pesquisa que é intitulado Um Olhar sobre Amsterdã, Bruxelas e Bangkok. Olha que delícia! Eu estou ainda desenvolvendo ele e a finalização vai ser a apresentação de uma palestra durante o ECCI, que vai ser no próximo mês. Legal, parabéns! Obrigada. E agora conta pra mim, em Amsterdã, o que te chamou mais a atenção? Amsterdã é uma cidade que sempre teve muito fechada. Fechada não, na verdade sempre foi difícil crescer por causa da água que tem ao seu redor, né? Então ela tem essa limitação territorial. Então a população sempre teve que criar artifícios para poder fazer uma expansão dentro desse território. Então acabaram criando canais lá dentro para poder conter a água e construir em cima da terra que acaba secando com a construção desses canais. Bruxelas é uma cidade que dá para ver o choque entre o novo, né, o que é mais moderno, e o que é mais antigo. E o que eu pude perceber e escutei da história de Bruxelas é que no período de descoberta da energia atômica, né, teve um boom ali na região de querer mostrar que o conhecimento, que as coisas tiveram uma evolução. Então eles começaram a demonstrar dentro da arquitetura isso. Acabaram demolindo alguns edifícios históricos para construir edifícios novos. Nesse período a população não gostou do que aconteceu e pediu para parar. Então às vezes você vê o novo e o antigo ali contrastando no mesmo lugar, assim, no centro da cidade. O que em Amsterdã eu não vi isso. Porque o que é mais novo está separado do antigo, porque não foi demolido nada. Interessante as diferenças, mesmo estando perto, né? Sim. Uma cidade da outra. São cidades com 2 horas de distância entre uma e outra. Então são bem próximas. Aí a tua ida para Tailândia, né? Isso. Bangkok. Bangkok é uma cidade muito diferente do que a gente possa imaginar assim, aqui no Brasil, né? A Ásia eu não conhecia antes de ir para Bangkok, mas o choque de cultura é grande. Apesar de Bangkok, por ser a capital, já sofrer muito com a globalização. Então lá existem shopping centers com marcas famosíssimas e caríssimas. E até eu ficava pensando como que a população ali conseguiria entrar num shopping desse e comprar. Porque o custo de vida lá é muito diferente. Tudo que a gente compra, alimentação, roupas, tudo que a gente gasta lá é muito pouco comparando com o nosso dinheiro. E se a gente fazer a comparação com os preços das coisas dentro de um shopping center, a população comum é impossível comprar. E você trouxe então o material pra gente, a gente vai ver agora da tua viagem, né, em fotografias. Sim. E vamos dar uma olhada? Vamos. Vejam só como é que foi a viagem da Luísa a essas 3 cidades.
muito lindo, um lugar mais lindo que o outro. Infelizmente aí essa diferença em Bangkok, né, que dá para ver, que é uma situação que a gente é até um pouco acostumado aqui no Brasil, né, Luísa? Sim, essa diferença social já existe e é muito grande aqui no Brasil, e lá eu acho que deve ser maior ainda. Uhum. E Luísa, então a gente vai falar agora da tua pesquisa, né, bem especificado aí, no teu olhar mesmo, né? Da onde que surgiu essa ideia? A partir de que olhar que você começou a fazer a tua pesquisa? Eu vou tentar demonstrar o que eu pude enxergar com a minha ida para essas cidades. Colocando alguns fatos históricos, né, que eu comento como é que evoluiu a cidade, porque é importante ter uma base para entender o porquê existe certos monumentos ou as construções porque são feitas de tal forma nas cidades, e colocar uma opinião minha, pessoal, a respeito desses lugares que eu visitei, né, fazendo uma comparação do que eu vivo e vejo aqui, principalmente na parte da arquitetura, né, que é o meu foco principal sempre em todas as viagens, e que comparando com o que eu posso utilizar também para minha profissão dessa vivência que eu tive. E como é que é para você compartilhar com os teus acadêmicos as tuas experiências? Eles perguntam bastante? Como é que é? Eles gostam de perguntar. Às vezes em sala de aula é um pouquinho difícil passar muita coisa, porque as disciplinas que eu dou não são voltadas ou relacionadas à história. Então eu estou dando a disciplina de projeto de interiores na arquitetura, e um pouco eu posso comentar sobre o que eu já vi fora do país, quais são as influências que a gente acaba vendo no contexto que não é o nosso, né? E na disciplina, por exemplo, de expressão gráfica, que eu acabo trabalhando desenho à mão livre, eu procuro de vez em quando utilizar alguma fotografia de algum lugar ou dar exemplos de museus que eu já visitei, porque é importante sempre ter o conhecimento da história da arte dentro da arquitetura. Então, principalmente na Europa, ali está um berço da arte, o Renascimento estava ali, foi onde iniciou o Renascimento, onde ele cresceu, né? Então, quando eu posso, eu peço para eles fazerem alguma pesquisa relacionada a isso, para depois ter uma discussão em sala de aula. Legal. E para a tua vida pessoal, para o teu dia a dia, no teu trabalho? Eu sempre volto de viagem com referências que eu posso utilizar no trabalho. Um novo jeito de compor o espaço projetado dentro da arquitetura. Novas maneiras de embelezar a arquitetura, porque a arquitetura não é só o espaço ser utilizado, mas ele também tem que ser belo. E até porque, desculpa de interromper, você é arquiteta e pós-graduada em design, né? Sim, pós-graduada em design de interiores. Então tem tudo a ver o que você está falando. Sim, então eu procuro soluções para, digamos, problemas que eu enfrento durante a minha profissão. Então, preciso resolver um espaço de interiores, eu posso pegar uma solução que eu acabei visualizando durante uma viagem dentro de uma loja que eu entrei. Ou para solucionar algum projeto arquitetônico também. A forma como compor o espaço, como deixar um ambiente de forma mais agradável. Todas as referências possíveis dos lugares que a gente passa, a gente utiliza. Vai construindo lá um baúzinho de memórias, e essas memórias devagarinho elas vão ser utilizadas na profissão. Isso aí. E Luísa, tem alguma viagem programada aí para esse ano, ano que vem? Não, por enquanto não. Não? E qual lugar que você pretenderia conhecer? Agora eu tenho pensado talvez viajar aqui na América do Sul, ir para Machu Picchu ou algum outro lugar da região. Um período que é inverno, verão? Pegar inverno em julho, que se eu não me engano é a temporada de seca deles, então é um período mais tranquilo para viajar. Mais tranquilo para viajar. Legal. Então é isso, Luísa. Obrigada pela sua presença, tua participação no Arquitetura e Design. Obrigada pelo convite. E bacana saber aí das suas experiências, dessas viagens incríveis, né? E quem tiver a oportunidade, vai conhecer esse mundo lindo
E aí na profissão de vocês, arquitetura, decoradores, é muito importante. E contato com outras culturas, outras vidas, né? Eu acho que viagem não precisa ser simplesmente para fora do país. Você ir numa cidade próxima que você mora, você acaba já vendo coisas diferentes. É verdade. O importante é querer conhecer lugares diferentes. Seja cidade, seja um lugar com uma paisagem diferente. O importante é querer conhecer. Isso aí. Obrigada. De nada. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Nós nos vemos na próxima semana com um novo tema. Até lá!